Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender como usar a função condicional se. Eu vou usar um exemplo relativamente simples, numa tabela também simples, para que você tente entender, pois essa talvez seja uma das maiores dificuldades dos usuários mais recentes, de um software como Excel, trabalhar com condicionais. E no caso a função condicional se é realmente um grande desafio para todos nós. Eu mesmo, quando vou construir algumas funções condicionais, eu tenho que prestar bastante atenção para não errar, e é realmente muito fácil de errar na montagem de uma condição condicional. Então vamos lá, aprender as variáveis. A primeira parte, ou seja, a função condicional é dividida em dois sinais de ponto e vírgula, simbolizando o seguinte. Na primeira parte eu vou fazer a análise da condição. Primeiro aqui eu estou analisando se a célula G7 é maior que H7. Estou olhando aqui os gols marcados pelo time da casa, comparando com os gols marcados pelo time de fora. Estou perguntando na função se o G7 é maior do que H7. O sinal de maior aponta a abertura para o lado de cá, ou seja, a pergunta é: G7 é maior que H7? Se isso for verdade, coloque 1. Do contrário, coloque 0. Ou seja, o contrário sempre vai ser a última resposta aqui após o último ponto e vírgula, certo? No caso, a resposta é 1, porque G7 é realmente maior que H7. Se você analisar a resposta do resultado 2, confirma da mesma forma. Já o resultado 3 não é verdadeiro, ele pôs 0 como resposta, atendendo o final aqui, que é o contrário, certo? Perdeu, então 0 a 3 é derrota. E vamos ver se a coluna derrota como foi construída. Eu analisei exatamente o inverso. Eu perguntei se o time de fora, ou seja, em H7, venceu, se é maior o número de gols do que o G7. No caso, não é verdade. Ele perdeu, portanto, ele retornou a última variável 0. O empate, por sua vez, vai simplesmente perguntar se os gols são iguais. G7 é H7. Na hipótese de serem iguais, ele vai trazer o 1 como resposta. Do contrário, vai trazer 0, que é o que aconteceu. Vamos ver uma situação de empate aqui. Veja só, 1 a 1, então bateu 1. 3 empates aqui, pode ver que ele está respondendo corretamente, e para as vitórias e derrotas está batendo aqui. Como eu estou analisando nesta parte da coluna os resultados do time da casa, ele vai analisar vitórias, derrotas do time da casa e empates. A função que eu vou construir para o time de fora da casa é o oposto da função que eu fiz para os times da casa. Ou seja, vitória para o time de fora tem que trabalhar com H sendo maior que H7. Se isso for verdade, ele vai trazer 1, do contrário, vai trazer 0. Perceba que eu priorizei analisar o time de fora na primeira coluna para vitórias. Já para derrotas, eu fiz o inverso, da mesma forma que eu fiz para o time da casa quando eu inverti a análise. Então, coloquei aqui quando o time no caso aqui, o time de fora for o derrotado pelo time da casa, ele vai trazer 1, confirmando, e aí vai dar o 1 aqui, certo? Muito bem, e o empate é simplesmente uma réplica do que acontecer aqui. Eu só fiz um endereçamento simples, igual a L7, confirmar o que tem aqui. Portanto, os resultados que estão aqui, eles têm que ser o oposto dos resultados que estão aqui. Ou seja, 1 para a vitória, 0 para a vitória, lógico, né? Quem venceu foi o time da casa, 0 para a derrota, 1 para a derrota, porque o time de fora realmente perdeu. Muito bom, né? Então, agora você já tem aqui o resultado, né, dos placares em leitura de times de dentro e fora da casa. Eu apenas repliquei os resultados para todos os times, e você vai confirmar, analisando este arquivo, que todos os resultados estão coerentes, tá certo? Bom,
Uma função condicional C, ela pode conter várias condicionais dentro dela de uma mesma fórmula, tornando a análise ainda mais complexa. Eu já utilizei funções condicionais C com 4, 5 condicionais uma dentro da outra. Mas isso vai ficar para uma aula mais avançada, né? Porque neste momento basta você entender estas variáveis da função C no seu modo mais simples para sair usando aí, sofisticando as suas planilhas, tá certo? Muito bom, né? Ficou bem bacana aqui os resultados. Toda vez que você apertar o F9, né, como eu disse, ou calcular, ele vai mudar os resultados aqui. Por uma questão didática, vou deixar assim a planilha para você observar e analisar essa aula, olhando aqui os resultados e analisando se a fórmula fez a sua função. Tá certo? Eu acredito que essa é o suficiente para a aula de hoje e na próxima aula nós vamos aprender uma nova função. Um abraço e até a próxima.